Olá pessoal, eu sou o Bruno Farias e bem-vindos ao meu canal. Hoje falaremos sobre o Sol. Esse vídeo é a parte 2. Mas antes de seguirmos adiante, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e não deixe de ativar o sininho para que ele possa te enviar notificações de novos vídeos. Ao final do vídeo, se você gostar, também não se esqueça de deixar o seu like. Esse é um canal de ciência e espiritualidade dedicado à regeneração da humanidade e do nosso planeta Terra. Vamos ao vídeo. Vamos falar primeiramente sobre a composição química do Sol. Bem, então olhando aí a tabela periódica dos elementos químicos, o Sol ele possui boa parte, quer dizer, praticamente todo ele composto pelo hidrogênio e pelo hélio. O hidrogênio representa 74,7% da composição do Sol e o hélio 23,8%. Você vai se lembrar que eu expliquei anteriormente, no vídeo anterior, na parte 1 do Sol, como que o Sol consegue a sua energia. Ele converte hidrogênio em hélio. Se você entender que o Sol ele começou lá sua vida há 4 bilhões e meio de anos atrás, com praticamente com praticamente 100% de hidrogênio, ele já queimou praticamente 1/4 do seu combustível nuclear, né? Então, que dá aí quase os 75% da composição do hidrogênio. Então, o Sol, quase 99% dele é composto por hidrogênio e hélio. Depois começa a vir outros elementos, tá? Vem o oxigênio com 0,8%, né? 0,80%. Depois vem o carbono, né? O carbono ele está presente no Sol em 0,20%. E aí você começa a entender por que o astrônomo Carl Sagan disse que nós somos poeira das estrelas, né? Nós somos feitos basicamente de boa parte nossa é de carbono, né? E o carbono ele está presente nas estrelas. Então ele acaba sendo ejetado das estrelas na explosão de uma supernova ou lançado para fora do Sol e chega até os planetas para formar a vida, né? Então todo o carbono, tudo que está dentro de nós, todos os átomos, aliás, que estão dentro de nós, eles se formaram algum dia em alguma estrela. Por isso que nós somos poeiras das estrelas. Então o carbono é bem pouquinho lá, né, na composição do Sol, 0,20%. O neônio e o silício representam cada um 0,16%. Tá? O Sol também ele tem um pouquinho só de ferro, 0,14%. Tá? E tem também o nitrogênio, 0,09%. Ou seja, esses elementos químicos, né, esses átomos aí, esses 6, 7 átomos, 8 na verdade, são a maior parte da composição do Sol. Tá? Reparem que na tabela periódica o nosso Sol ele só possui até o ferro. Né? Ele não tem elementos mais pesados como o cobre, o zinco, o estanho, o próprio chumbo. Isso daí, esses átomos, a gente vai ver num vídeo que eu vou fazer mais à frente, eles só são feitos, né, só são fabricados, vamos dizer assim, em estrelas muito maiores e muito mais massivas do que o Sol. O Sol ele não tem energia suficiente para formar elementos além do ferro. O ferro é o limite e a capacidade que o nosso Sol tem de fabricar átomos. Agora vamos falar um pouco sobre a gravidade superficial do Sol e dar de lambuja um pouco da força gravitacional do Sol. A gente sabe que a massa do Sol ela vale 1,989 vezes 10 elevado a 30 kg. O raio do Sol, ou seja, metade do diâmetro, né? Não é raio de Sol, né? É o raio do Sol, ele equivale a 695.700 km. Toda vez que a gente fala sobre força da gravidade, gravidade superficial, a gente nunca pode esquecer de trabalhar com a constante G, que é a constante de gravitação universal. Ela equivale a 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 Nm² divididos por quilograma ao quadrado. É a unidade da constante gravitacional. Tá? Vamos calcular então a gravidade superficial do Sol. A gente sabe lá pela física, e aí se você quiser entender um pouco melhor, recomendo que você assista meu vídeo de força gravitacional nesse meu canal, que a gravidade superficial do Sol é dada por essa equação. G, que é constante gravitacional, vezes a massa do Sol, divididos pelo seu raio ao quadrado.
Então todos os dados aí já foram dados, né? O G, que vale 6,67 vezes 10 a menos 11, a massa do Sol 1,989 vezes 10 a 30, e o raio do Sol, percebam que ele foi dado em quilômetros, 695.700 quilômetros. Quando a gente trabalha com o Sistema Internacional de Medidas, né, repara ali que o G, a unidade dele é Newton por metro ao quadrado. Então eu não posso trabalhar com quilômetro. O Sistema Internacional de Medidas eu tenho que trabalhar com metro. Então a gente converte o raio do Sol para metro, que vai ser 695.700.000 metros. Eleva isso ao quadrado, faço essas contas e vou chegar à conclusão que a gravidade superficial do Sol é de 274,13 metros por segundo ao quadrado. A gente sabe também que a gravidade superficial aqui na Terra é 9,81 metros por segundo ao quadrado. E quando a gente divide uma pela outra, a gravidade superficial do Sol pela gravidade superficial da Terra, a gente vai descobrir que a gravidade superficial do Sol é da ordem de 28 vezes maior do que a gravidade superficial na Terra. Isso significa que na prática, se você subir numa balança, vamos supor que a gente consiga vencer todo o calor da superfície do Sol, lá os 5.500 graus centígrados, a gente tem uma roupa que resista muito bem, não só ao calor, mas também as partículas altamente energizadas que estão ali circulando na superfície do Sol, como raio-x, raio gama e por aí vai. Tá? E a gente consiga subir numa balança na superfície do Sol. Isso significa que a balança ela vai marcar ali um peso, né, 28 vezes maior. Então, se você tem uma massa de 100 quilos, ela vai marcar, quando você subir na balança na superfície do Sol, 2.800 quilos, certo? Essa gravidade superficial do Sol, vocês podem ver pela equação, que ela é simplesmente, ela é muito maior do que a da Terra, porque o quê? Primeiro que a massa do Sol é muito maior do que a da Terra. É da ordem de 10 elevado a 6 vezes maior do que a Terra, tá? Um fato interessante agora é a gente observar a força gravitacional que essa fornalha nuclear, nossa estrela, ele tem, né? O planeta Urano, por exemplo, ele é 7.500 vezes mais distante que o Sol, que a Lua é da Terra, tá? Então, Urano está bem mais longe do que a Lua está da Terra, né? Então, vamos calcular qual é a força gravitacional que o Sol exerce lá em Urano, que está bem longe. Força gravitacional é dada por essa equação: G vezes a massa do corpo maior, que no caso aqui é o Sol, vezes a massa do corpo menor, que no caso aqui é Urano, dividido pelo R ao quadrado. Esse R é a distância de centro a centro, ou seja, distância do centro do Sol até o centro de Urano. A gente joga todos os dados na equação. G a gente já sabe, 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. A massa do Sol já foi dada, 1,99 vezes 10 a 30. A massa de Urano é 8,681 vezes 10 elevado a 25. E a distância de Urano do Sol para Urano é 2.876.679.082.000 metros. Lembrando que tem sempre que trabalhar com unidade de metros, Sistema Internacional. Joga na calculadora, no Excel, vamos chegar à conclusão que a força gravitacional que o Sol exerce lá no distante Urano é 1,39 vezes 10 elevado a 21 newtons. Agora vamos calcular qual é a força gravitacional que a Terra exerce na Lua. Mesma equação, só muda os dados. A massa da Terra é 5,972 vezes 10 elevado a 24, massa da Lua 7,349 vezes 10 a 23, e a distância de centro a centro, né, do centro da Terra até o centro da Lua, são 384.400.000 metros. Fazendo essas continhas, a gente vai descobrir que a força gravitacional que a Terra exerce na Lua é 1,98 vezes 10 elevado a 20 newtons. Ou seja, em outras palavras, mesmo tão distante, mas muito mais distante, cerca de 7.500 vezes mais distante, a força gravitacional do Sol em Urano é aproximadamente 7 vezes maior que a força gravitacional que a Terra exerce sobre a Lua. Tá? Quando eu falei aqui,
força gravitacional do Sol exercida em Urano, força gravitacional da Terra exercida na Lua, vamos lembrar também o seguinte detalhe importante. Do mesmo jeito que o Sol exerce uma força de 1,39 vezes 10 elevado a 21 newtons em Urano, Urano também exerce essa mesma força do Sol. Por quê? Por causa da lei da ação e reação de Newton. Tá? Mesma coisa para a Terra e para a Lua. Se a Terra exerce uma força de 1,98 vezes 10 elevado a 20 newtons na Lua, mas essa força gravitacional, a Lua também vai exercer essa mesma força devido à ação e reação. Certo? E agora vamos falar um pouquinho de um assunto fantástico que são as manchas solares. O nosso Sol, nossa estrela, como qualquer outra estrela do universo, né, ele é uma bola de fogo. E seu material, ele não é uma matéria sólida, ele é tipo um plasma. O material do Sol ele é plasma, né? Então, quando a gente fala em a rotação do Sol, né, ele tem uma rotação diferenciada. Então, por exemplo, nos polos, o tempo de rotação do Sol leva 36 dias. Na linha do Equador, são 25 dias, é mais rápido, né, do que nos polos, rotacionando. Nessa camada intermediária entre o Equador e os polos, obviamente que o plasma do Sol, ele, dependendo da latitude, né, ele vai rotacionar entre 25 e 36 dias. O que acontece? Por que isso acaba provocando? O Sol ele tem centenas de campos magnéticos, como vocês estão vendo nessa animação agora aí. Cada linha dessa daí é um campo magnético. Diferentemente da Terra, que só tem um campo magnético, com um polo norte e um polo sul, né, como a maioria esmagadora, pelo menos onde se sabe, não tem nenhum planeta que tenha mais do que um campo magnético, né? Marte tem campo magnético, Júpiter tem, a Terra também tem. Só tem um campo magnético, o Sol não. Devido a essa rotação diferenciada das suas camadas, ele tem vários e vários campos magnéticos, que são essas linhas aí que vocês estão vendo nessa animação. Agora, nessa animação aí, você está vendo um caso extremo, e isso não é incomum, é comum, tá? De um campo magnético, de um campo magnético do Sol. Isso daí, esse arco que é formado, esse arco coronal, ele tem tanta energia que ele vai se contorcendo. Vocês terem uma ideia, esse arco coronal aí, ele é muito maior que o planeta Terra, muito maior. Tá? E à medida que ele vai se contorcendo, abaixo dele vão se formando o quê? As manchas solares. Então, toda vez que você ver uma mancha solar no Sol, seja numa fotografia, seja num telescópio, e pode ter certeza que ali tem um arco coronal de grande energia. Essas manchas elas são escuras porque a temperatura ali é menor do que na superfície do Sol. A gente já viu que a temperatura média da superfície do Sol são 5.500 graus centígrados. Nas manchas solares a temperatura é menor. Tá? E o que acontece com essas manchas solares aí, à medida que esse arco coronal ele vai cada vez mais se contorcendo, ganhando cada vez mais energia. Chega uma hora que ele rompe, ele não consegue segurar tanta energia, então ele explode. Isso se chama ejeção de massa coronal. E o Sol ele lança no espaço, como vocês vão ver aqui agora um vídeo real de uma ejeção de massa coronal, aliás, de uma grande ejeção de massa coronal, que aconteceu no dia 26 de janeiro de 2012, o Sol lançando no espaço uma grande quantidade de energia. Tá? Essa massa coronal que é ejetada, essa energia, essa onda, ela é altamente energética, é um plasma extremamente energético, com partículas altamente carregadas, né? Raios X, raios gamas e por aí vai. E eles viajam no espaço à medida que uma mancha solar, o arco coronal dela explode, né? Estoura, e ela viaja no espaço. O problema é que quando essa explosão, né? Que nós chamamos de uma tempestade solar, não é nem vento solar, porque o vento solar toda hora a gente recebe, né, aqui na Terra, mas uma tempestade, literalmente uma tempestade solar, acontece na direção do planeta Terra.
Só que a Terra ela tem um escudo natural que é o seu próprio campo magnético. Como vocês podem ver nessa animação, as partículas do Sol, né, altamente energizadas, elas batem no campo magnético da Terra e se dispersam, não chegando aqui na superfície da Terra, certo? Aí mais uma animação, essa bem legal, mostrando como é que funciona, né? Vocês estão vendo aí então a onda se aproximando, o campo magnético da Terra aí blindando como um escudo, e reparem que o que acontece? A tempestade solar, ela se direciona para onde? Para os polos da Terra, para o polo norte, para o polo sul, não atingindo ali as faixas, as latitudes mais baixas, né? Como ou a própria linha do Equador, né? Ela vai lá para os polos, então ela acaba, o campo magnético ele protege a nossa humanidade, vamos dizer assim, porque muito pouca gente mora no Ártico e no Polo Norte, né? No Polo Norte e no Polo Sul. Então, a consequência disso daí é o que? São as lindíssimas auroras boreais, que são essas imagens que vocês estão vendo aí agora à direita no vídeo, né? Então, toda vez que existe uma aurora boreal, pode ter certeza que está tendo uma tempestade eletromagnética vinda do Sol, consequência de quê? Da ejeção de massa coronal provocada pela explosão de um arco do seu campo, do seu campo magnético. Aí um ponto muito importante ressaltar é que toda vez que tem uma ejeção de massa coronal levando uma grande tempestade solar e atinge a Terra, né, provocando as auroras boreais, nessas regiões aí a concentração de partículas altamente energizadas e carregadas é muito alta e é muito perigoso a gente estar num lugar desse na hora errada, no lugar errado. Por exemplo, se a gente estiver viajando de avião e tiver na região lá dos polos, tiver recebendo, a atmosfera estiver recebendo essas partículas carregadas das tempestades solares, a gente vai receber tanta energia como se a gente tivesse tirado 200, 300 raios-x de uma única vez. Então, toda vez que tem auroras boreais, é proibido viajar-se de avião nessas regiões. Um outro ponto bastante preocupante com relação às explosões solares, né, é que elas podem literalmente fritar e derrubar os nossos satélites, porque elas entram lá como são partículas altamente carregadas e os nossos satélites, eles são todos eles eletrônicos, né? Elas vão fritar lá os circuitos, vão fazer uma confusão danada na parte elétrica e eletrônica dos nossos satélites vão perder o comando, não vão saber o que fazer, porque eles foram programados, né? E vão acabar caindo, se não explodirem antes, consequência da alta energia da radiação eletromagnética, né? Consequência aí dessas explosões solares. Quando o nosso campo magnético ele não é suficientemente forte para defender a Terra das explosões solares, né? Das tempestades solares, isso é uma coisa rara acontecer, acontece sim, né, quando a energia da onda, né, quando a energia das partículas é muito grande, o nosso campo magnético ele não protege. Então, se isso atingir a superfície da Terra, provavelmente vai explodir a nossa rede elétrica, né, porque imagina, rede elétrica carregando elétrons, né, elétrons em movimento. Você recebe mais energia vinda ainda do Sol, partículas altamente energizadas de fóton, né? Isso aí não vai prestar, não vai dar certo. Então a gente corre um sério risco de ter as nossas redes elétricas filtradas. Consequência outra seria o nosso telefone celular, ele vai ficar sem sinal, porque haverá conflito das ondas eletromagnéticas que faz o nosso aparelho telefone celular funcionar com as ondas eletromagnéticas altamente carregadas de energia vindas do Sol, tá? Isso poderia causar também incêndios em florestas principalmente, né? Porque tem muito combustível nas florestas, madeira, folha, né? E por aí vai. Poderia sim derrubar aviões, tá?
e a gente ficaria no escuro, a gente derrubando aí a nossa rede elétrica, né? Se você pensa que isso não acontece, ou é difícil acontecer, de fato você tem razão. Isso não é uma coisa comum acontecer, mas já aconteceu pelo menos 2 vezes que a gente tem registrado na história. Em 1859, uma tempestade geomagnética muito forte, provocada por uma violentíssima erupção solar, conseguiu superar todas as defesas naturais do campo magnético da Terra, o que fez surgir auroras boreais até na cidade de Roma, na Itália. Então, a gente já viu que as auroras boreais elas são concentradas nos polos, né? Mas essa tempestade de 1859 ela foi tão violenta, mas tão violenta, que ela chegou até a cidade de Roma, com as auroras chegaram até a cidade de Roma, né? E essa cidade ela fica bem abaixo dos polos, né? Então imagina a potência dessa tempestade magnética. Naquele ano, o nosso mais avançado aparato tecnológico que estava vulnerável, né, às erupções solares, a essa tempestade geomagnética, era o telégrafo. E imagine o que foi que ele fez. Essa tempestade ela fez estragos consideráveis na rede de cabos e fios de telégrafo. Ela literalmente fritou os cabos e fios. Agora imagina se fosse hoje em dia. Naquela época era só o telégrafo. Hoje em dia, né, a gente depende praticamente de 100%, tudo à nossa volta depende da eletricidade, da eletrônica. Imagina uma tempestade geomagnética, uma tempestade solar com essa intensidade chegando aqui na superfície da Terra. Ia ser o caos. A gente não ia conseguir falar nos telefones celulares, não ia conseguir fazer transações bancárias, não ia conseguir usar a internet, não ia conseguir... Enfim, o nosso mundo ele iria literalmente parar, né? O Sol, e aí assim, já para a gente finalizar, tá? O Sol, ele inverte o seu campo magnético a cada 11 anos. E a cada vez que isso acontece, as atividades solares elas são mais potencializadas ainda, gerando muitas explosões com ejeção de massa coronal. A última vez que isso aconteceu foi em 2012. Portanto, o próximo ciclo de alta atividade solar se dará em meados de 2023. Tá? E aí nesse gráfico aí vocês conseguem ver o histórico aí desde 1750, a quantidade de manchas solares que foram registradas na superfície do Sol. Vocês percebam que realmente ele tem um racional aí, ele tem uma métrica, né? Ele não é uma coisa aleatória, né? Não é uma curva aleatória. E a gente já tem catalogados, e a gente já sabe que a cada 11 anos essas tempestades geomagnéticas elas aumentam de frequência devido à inversão dos polos magnéticos do Sol. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim desse segundo vídeo sobre o Sol. Se vocês gostaram, não se esqueçam do like. Isso ajuda a fazer esse vídeo chegar a outras pessoas que tenham interesse nesse assunto. Para quem não é inscrito, se inscreva no canal e não deixem de ativar o sininho para vocês serem notificados toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui no meu canal. Muita paz e muita luz. Até o próximo vídeo.